Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão em Cristo Jesus. Nós estamos aqui em mais um episódio do programa Fale com Ele. E você pode nos seguir nas redes sociais, no Instagram, Cefa para Todos os Povos, no YouTube também, nosso canal. A gente sempre está postando alguma coisa interessante para você. E hoje é um assunto bem polêmico, um assunto com pensamentos diferentes de algumas igrejas cristãs, a doutrina da salvação. E entre elas, a frase que me deram aqui foi o seguinte: uma vez salvo, salvo para sempre? Fique comigo, curte aí, amarca o sininho e você vai receber mensagens. Daqui a pouco nós vamos tratar desse assunto. Nossa pergunta de hoje: uma vez salvo, salvo para sempre? Esse é um texto muito discutido, não é de hoje, fala sobre a doutrina da salvação e é muito importante nós entendermos o que nós pensamos como igreja. Respeitamos quem pensa diferente de nós, mas nós temos que colocar o nosso posicionamento e com algumas bases bíblicas para que a gente possa se fundamentar sobre esse assunto. Eu penso o seguinte: Adão, ele foi o primeiro homem criado por Deus e ali ele perde a sua comunhão com Deus, ele perde a eternidade, ele passa a ser uma pessoa mortal, porque escolheu, teve o livre-arbítrio de escolher entre o bem e o mal e acabou escolhendo errado. Ele perdeu completamente a sua capacidade de escolher, mas o Senhor ali proveu um cordeiro logo no Éden para poder, realmente ainda não era suficiente, mas naquele momento, naquele tempo, foi suficiente para ele, para que ele pudesse continuar em relação ao Senhor. A pergunta que sempre cala a nós é o seguinte: isso foi uma tremenda injustiça para com nós, seres humanos. Por quê? Primeiramente, imagina você ter um vizinho na rua da sua casa que comete um crime, seja ele qual crime for, e você e toda a rua, e todo o bairro, e toda a cidade for condenada por causa daquele crime que aquele vizinho cometeu. Você não acha isso uma injustiça? Com certeza é uma injustiça você ser condenado por uma situação, por uma pessoa que você às vezes nem conhece, Alguém no bairro foi pego, alguém no bairro fez um crime, cometeu um delito e todo o bairro sofreu por isso. Foi julgado e injustiçado por essa situação que aconteceu ali. Isso é uma tremenda injustiça. E a Bíblia fala aqui em Romanos 5,12 da seguinte forma: assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A palavra também diz em Romanos 3 que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, por causa de um erro de um. Todos, a Bíblia fala que não foi alguns, todos pecaram e carecem da presença, da justificação do Senhor. Se tivesse parado aí, nós poderíamos dizer que somos duplamente injustiçados. Primeiro, eu não pedi para nascer. Segundo, nascendo, eu ainda carrego um crime e um delito que eu não cometi. Isso é terrível. Mas o Senhor, Ele proveu a salvação, porque assim como um homem, ele cometeu esse delito e todos os homens receberam essa herança maldita do pecado, a Bíblia, nesse mesmo texto, no versículo 18, ele diz o seguinte: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens, para a justificação que dá vida. Então você percebe que a graça não é para alguns. Existe um grupo de pessoas, e nós respeitamos
o seu pensamento, que diz que a graça é apenas para alguns, a graça não é para todos. Mas esse texto afirma que assim como o juízo veio para todos os homens, a Bíblia fala também que a justificação veio para todos os homens. Sendo assim, o Senhor aplaca essa injustiça e nos devolve, através da graça de Deus, o direito, a restauração de escolhermos. Voltamos à originalidade, aonde temos o direito de escolher o bem e o mal. Algumas pessoas dizem que nós não temos mais livre-arbítrio, mas a palavra de Deus é muito clara sobre isso e eu quero compartilhar com vocês aqui em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 20, diz o seguinte, olha para você ver, Apocalipse 3, 20, a Bíblia nos diz o seguinte: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então, quem está de dentro da casa, está lá, o Senhor está batendo na porta, oferecendo a justificação, e quem abre ou não abre a porta é quem está do lado de dentro da casa, somos nós. Então nós não perdemos essa capacidade aí de escolha. Existem alguns pensadores, existem algumas coisas na história. Por exemplo, Pelágio, ele era um monge da Bretanha e quando ele entra em Roma, ele se estabelece em Roma, ele muda para Roma, ele vê a igreja cometendo alguns tipos de imoralidade. E Pelágio, ele acredita que o homem não precisa de uma intervenção divina para poder mudar o seu comportamento. O homem por si só consegue resolver a equação sem intervenção divina. Isso foi refutado por Jerônimo, por Agostinho, na sua época. Então ele nega totalmente a depravação humana. Nós entendemos que o pecado depravou o homem, o pecado ele acabou com o homem e o homem já não tem mais o poder, né, de escolher entre o bem e o mal. Na verdade, ele escolhe mais o bem, não tem a capacidade. Isso os calvinistas entendem que o homem é depravado totalmente, os arminianos também entendem que é depravado totalmente. Só que existe aí pensamentos, às vezes, monergistas e sinergistas, né? Onde o monergismo diz que o sacrifício de Cristo na cruz, ele resolve o papel sozinho, o Espírito Santo, né? A soberania de Deus, a graça irresistível, e o sinergista acredita que, mesmo com o sacrifício de Jesus naquela cruz, precisa de uma fé incondicional, e a salvação precisa, né? Para acessar essa salvação, precisa da fé. Então Pelágio, ele diz que não precisa de intervenção humana, que o homem, por sua própria condição, né, ele consegue resolver essa questão. Isso foi refutado por Agostinho, em alguns conselhos da época também, e por Jerônimo. Um pouco mais à frente, um outro monge, só que agora de Marsella, lá da França, João Cassiano, ele implanta o semipelagianismo e ele diz que não é bem assim. O homem, ele precisa sim da salvação, da graça de Deus, porém o homem tem que dar o primeiro passo. Nós entendemos que o homem, na sua depravação total, ele não consegue buscar a Deus. Por quê? Porque está tudo corrompido. A sua vontade, o seu intelecto, as suas emoções estão todos corrompidos. Isso resolve muitas questões de pessoas que falam, mas por que Deus permitiu que certas pessoas fossem acometidas de grandes problemas? Por que Deus permitiu? Na verdade, o Senhor não vai intervir, nós não somos robôs. Ele deixa que a gente resolva a nossa vida. Tanto Armínio como Calvino, eles acreditam que o homem, né, perdeu totalmente aquela pureza que tinha no início. Então o homem se tornou um depravado. E aí, uma pessoa depravada, no pecado, ela comete todo tipo de atrocidade, certo? Porque foi uma escolha do próprio homem. Mas o que acontece? Nós percebemos, nós entendemos como igreja, que a graça é preveniente, o Senhor preveniu a graça, e através dessa graça, dentro de nós, as nossas emoções, as nossas vontades são restauradas. E por essa restauração da graça de Deus, então nós temos a condição de escolher novamente entre o bem e o mal. Hoje, nós estamos diante da árvore da vida, entre a árvore do bem e a árvore do mal. Você tem a capacidade, por causa da graça de Deus, em Cristo Jesus,
naquela cruz, nos devolveu esse patamar e essa originalidade, onde eu posso escolher ser salvo ou não. Algumas pessoas falam, você pode resistir à salvação de Deus? Segundo a Bíblia está dizendo, Ele está à porta, querendo trazer essa justificação. Mas quem ouvir a voz e abrir a porta, Ele entrará e ceará com Ele. Isso significa que nós sim temos o poder de escolher, de abrir a porta para esse benefício ou não. Nós também acreditamos que o sacrifício de Jesus é perfeito, que não depende de nós para sermos salvos, dependeu exclusivamente dele, que o sacrifício ele é perfeito, porém ele nos dá essa condição de escolhermos ou não, sermos salvos ou não. Isso é graça preveniente, foi restaurado. O homem depravado não tem essa condição, mas o homem que onde o Senhor deu o seu primeiro passo, e Ele nos salvou, então é restaurada essa vontade e nos coloca no mesmo patamar para que a gente possa escolher a salvação ou não. Então nós acreditamos sim que é possível você perder a sua salvação. O sacrifício é perfeito, mas há algumas pessoas que entendem que a salvação não pode se perder. E eu quero ler o último texto que em Hebreus, capítulo 10, o versículo 26, diz o seguinte: porque se vivermos voluntariamente ou deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Então você percebe que após a salvação, se a pessoa continuar a viver uma vida de pecado, não tem mais o que fazer para a vida dela. E ele diz mais, pelo contrário, certa expectação horrível de juízo. Mas ele não veio tirar o juízo? Mas ele também diz que se depois de você ter ouvido a palavra e continuar essa vida de pecado, você também vai ter juízo. E ele afirma, quanto mais severo castigo julgares vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Está dizendo que aquele que rejeitar esse plano de salvação também será julgado. Esse é o pecado que não há perdão, você rejeitar a salvação. Em Romanos, no capítulo 11, quero deixar um outro texto aqui para vocês, que é muito importante, no versículo 22. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres. De outra sorte, tu também serás cortado. Paulo está falando sobre os judeus, que foram quebrados. Na verdade, eles não foram cortados, eles foram quebrados. E por causa dessa rejeição ao Filho de Deus, nós, igreja, todos os povos que cremos na salvação do Senhor, fomos enxertados. E ele está falando para esse grupo de pessoas, para a igreja de Roma, da seguinte forma: não venham contar vantagem porque eles foram quebrados. Considere a bondade e a severidade de Deus. Se vocês também não vigiar, não permanecer. Peraí, então quer dizer que eu tenho que permanecer? É uma vontade, é um livre-arbítrio. Se eu permanecer, eu também não vou ser cortado. Mas se eu não permanecer, essa é a condição, eu serei cortado. Então nós percebemos que o livre-arbítrio existe e nós temos essa disposição para nós. Antes, o homem caído, sem a graça de Deus, ele não tinha capacidade de buscar Deus. Mas depois da graça preveniente, a graça do Senhor Jesus, todos nós fomos restaurados nas nossas emoções e na nossa vontade. Hoje nós podemos sim, ou continuar no pecado de Adão, ou continuar com o segundo Adão, que é Cristo. Então, no meu conceito, e respeito quem pensa diferente, nós podemos sim perder a salvação. Imagina comigo para fechar essa conta. Você recebeu um benefício do governo, já está lá, já está disponível para você, é perfeito, já está decretado. Mas se você não acessar esse benefício, vai ficar parado lá e você não vai ter acesso, você não vai conseguir retirar aquilo que já é direito seu. Como que nós retiramos isso? Através da fé. Somos sinergistas, porque nós entendemos que através da fé nós retiramos essa salvação que já foi perfeita na cruz do Calvário. Espero que eu tenha, de uma certa forma,
falado contigo sobre esse assunto. Que a graça do nosso Deus continue abençoando, guardando, protegendo você no nome de Cristo Jesus, tá bom? Coloque aí, aperta no sininho e se inscreva no nosso canal, porque tem muitas novidades boas da parte do Senhor para você. Beijão no seu coração, até mais!